Bom, gente, vamos dar continuidade à resolução de questões sobre o concurso do TRE do Amapá, realizado agora no meio de 2011, junho de 2011, ano passado, né? E tivemos aí 5 questões de informática. Então, no vídeo anterior, a gente começou o comentário sobre essas questões desse concurso, né? Que foi a questão sobre o Windows XP, perguntando lá onde estava a opção de adicionar ou remover programas, né, do Windows XP. E nessa questão aqui, nós temos uma questão sobre a parte física do computador, sobre o hardware, que diz: considere o componente que tem 2 unidades idênticas conectadas à placa-mãe, permitindo, dessa forma, duplicar a velocidade de comunicação para atender com maior rapidez o fornecimento de dados requeridos pelo processador. Trata-se de um componente. Então, veja bem, quando nós enviamos qualquer tipo de comando para ser executado em um computador, esse comando, essa instrução, essa tarefa, ela será encaminhada a uma memória principal do computador, chamada memória RAM. Então, o processador ele requisita dados dessa memória para executar as operações. Então, através de um tipo de barramento, chamado barramento frontal, essas informações, esses dados, na verdade, são buscados na memória principal e são trazidos ao núcleo do processador para que o processamento possa ser executado dessa tarefa. Então, essa memória principal, que é a memória RAM, ela recebe dados que são fornecidos, esses dados, ao processador para que uma tarefa possa ser executada. E quando você utiliza 2 memórias idênticas, certo? Por exemplo, você usa 2 pentes de memória RAM de 1 GB, de mesmo fabricante, de prioridade, mesmo fabricante, de mesma velocidade de barramento, mesma capacidade de armazenamento, certo? Então, quando você usa 2 memórias idênticas, certo? Você tem uma maior quantidade de informações podendo ser requisitadas pelo processador, atendendo, assim como diz, com maior rapidez, o fornecimento de dados requeridos pelo processador. Então, é sempre recomendável que você utilize, caso você utilize 2 pentes de memória no seu computador, você utilize 2 pentes de memória idênticos. Você não utilize, por exemplo, um pente de memória com uma frequência de 800 MHz, um outro pente de memória com uma frequência maior ou menor do que o de 800 MHz. Então, que você utilize pentes de memória de preferência de mesma capacidade de armazenamento, de mesma frequência, de mesma velocidade de barramento, até para que se utilize um determinado recurso muito conhecido também chamado Dual Channel, que no caso vai duplicar a velocidade de operações requisitadas pelo processador. Então, esse tipo de componente da parte física do computador, com 2 unidades idênticas conectadas à placa-mãe, que vai aumentar essa demanda com maior rapidez ao fornecimento de dados requeridos pelo processador, é justamente a memória RAM do computador, que é a memória principal, letra D de dado. Então, quando o processador ele vai executar algum tipo de operação, ele busca a informação na memória principal, certo? E executa em seguida essa operação. Vale lembrar aqui também que existe uma memória no processador, conhecida como memória cache, que armazena o processamento que é executado, e se aquela determinada instrução, aquela tarefa, for solicitada novamente por um usuário, o processador ele poderá usar os dados armazenados dentro dessa memória para que aquela operação possa ser executada novamente de uma forma mais rápida. Ou seja, sem que tenha a necessidade de se buscar todas as instruções na memória externa, na memória que está conectada a slots na placa-mãe, que é a memória RAM, executando as operações exatamente pelos dados já armazenados na memória interna, no processador, que é a memória cache. Portanto, aí, letra D de dado, memória RAM. Ok? Questão número 23 desse concurso é uma questão sobre o Microsoft Word 2003. Tá? Então, diz aqui o seguinte: atribuir senha a um arquivo do Word 2003, de maneira que somente usuários autorizados que conheçam a senha possam abrir esse arquivo, é uma tarefa de configuração feita através de cliques com o botão esquerdo do mouse, no menu. Então, veja bem, um recurso de criptografia que o Word, o Excel, o PowerPoint, aplicativos do Office possuem, em que se define uma senha de proteção para os arquivos. Então, nós temos 2 tipos de senha. A senha de proteção, que faz exatamente isso daqui. Faz com que usuários
tenham que fornecer a senha de acesso ao arquivo sempre que solicitada a sua abertura. Senão, o arquivo não abre, não é exibido na tela. E a outra senha, que é a chamada senha de gravação, certo? Que é uma senha que é solicitada também quando o usuário vai abrir o arquivo, porém, se ela não for fornecida, o Word permite a abertura do arquivo, mas no modo somente de leitura. E então, alterações feitas naquele arquivo não poderão ser salvas nele. Deverão ser salvas em um novo arquivo que vai ser criado. Então, para que a gente possa ter esse tipo de recurso no Word 2003, que é o caso aqui da questão, nós já temos aqui uma janela do Word aberta, vamos alternar para ela. Então, digamos que a gente tem aqui a digitação de algum textozinho. Eu tenho duas maneiras, em se tratando do Word 2003, de executar esse tipo de operação. Uma delas é no momento de salvar o arquivo. Certo? Nós sabemos que ao salvar o documento pela primeira vez, transformando assim em arquivo, nós utilizamos uma caixa de diálogo denominada salvar como, né? E nessa caixa de diálogo salvar como, nós colocamos aqui, informamos o local onde o arquivo vai ficar gravado, com qual nome e com qual formato ou tipo, se é com a extensão .doc, se é com a extensão .txt, se é com a extensão .rtf, .html ou outra extensão disponível aqui no Microsoft Word 2003. No canto superior direito dessa caixa de diálogo, nós temos um botão Ferramentas. Então, esse botão que exibe uma lista de opções, aqui tem uma setinha ao lado, nós temos aqui, olha, opções de segurança, certo? Então, você vai perceber no seu computador que ao abrir a caixa de diálogo salvar como, você vai ter um botão chamado Ferramentas, e ao clicar nesse botão, na lista de opções, você vai ter o item Opções de Segurança. Ao clicar nesse item, de cara, o Word já pede que você digite uma senha de proteção para o arquivo. Então, como nós falamos, você tem a opção, certo, de utilizar uma senha de proteção e também a opção de utilizar uma senha de gravação. Então, isso faz com que, ao abrir o documento, o arquivo, seja solicitado uma senha de abertura, no caso a senha de proteção, ou a senha de gravação, que é para permitir que alterações feitas no arquivo, nele, possam ser salvas em seguida. Então, isso daqui é uma opção. Você utilizar a caixa de diálogo salvar como, botão Ferramentas, item Opções de Segurança. Outra opção, digamos que você já tem vários arquivos gravados no seu disco local e você deseja utilizar ou atribuir, adicionar uma senha de proteção a esse arquivo. Então, você abre o arquivo na tela, vem aqui no menu Ferramentas da tela principal do Word, clica no comando Opções. E nessa caixa de diálogo, que tem várias guias, você vem na guia Segurança. E aí você vai ver exatamente aquela mesma caixa de diálogo que a gente viu agora há pouco, através da caixa de diálogo salvar como, botão Ferramentas. Então, você tem essas duas maneiras no Word 2003 de executar essa tarefa, de executar essa operação, de atribuir uma senha de proteção ou de gravação para os arquivos. Menu Ferramentas, comando Opções, guia Segurança, ou pelo menu Arquivo, você utiliza o comando Salvar Como, e no botão Ferramentas, você clica em Opções de Segurança. Então, vejamos aqui na questão os itens. No menu Arquivo, utilizar o comando Permissão, Configuração de Senha, não. No menu Ferramentas, Proteger Documento, também não. Esse comando Proteger Documento, Aplicar a Proteção, permite você colocar um tipo de proteção onde algumas alterações ficam bloqueadas para serem executadas no documento. Certo? É um tipo de proteção que bloqueia alguns tipos de comandos dentro do documento. Certo? Mas não é esse tipo de proteção aqui que atribui uma senha de entrada de acesso ao arquivo, uma criptografia. Aí na letra C, menu Formatar, Proteger Documento. Esse comando, inclusive, é no menu Ferramentas, falso. A letra D diz formatar, definir senha, não existe. Então, letra E, arquivo, salvar como. Quando abrir a caixa de diálogo, aquele botão Ferramentas no canto superior direito que a gente clicou, e em seguida no item Opções de Segurança. Já abriu a caixa de diálogo exatamente nos pedindo a senha de proteção para o arquivo. Item é item correto dessa questão. Ok? Aí temos aqui uma questão de número 24, certo? Essa questãozinha tem alguns itens a serem colocados. E ela é uma questão sobre o webmail, que a gente já comentou em outros vídeos aqui,
que o webmail seria o quê? Uma interface da web em que se permite que um usuário leia, escreva, elabore, responda e-mails utilizando o navegador e a página do provedor de e-mail. Então temos aqui, quando se utiliza o webmail, os e-mails que chegam, via de regra, são, bom, todos os e-mails que você utiliza, o que você faz? Você se inscreve para adquirir uma conta de e-mail através de algum site, de algum provedor de serviços que utilizam esse tipo de recurso, o webmail, e aí então você adquire uma certa pasta em um servidor, que é o chamado servidor de recebimento, servidor de saída de e-mails. Então, quando alguém te envia um e-mail, esse e-mail chega no servidor de recebimento de e-mails. Quando você elabora algum e-mail e clica no botão enviar, esse e-mail, essa mensagem vai para o servidor de saída, que encaminha aos destinatários esse e-mail, essa mensagem. Quando você utiliza uma ferramenta chamada cliente de e-mail, você realiza uma configuração, como por exemplo no Outlook Express, onde você informa qual é o endereço do servidor de entrada de e-mails, certo? O nome da sua conta de e-mail, nome de usuário e senha. Então, você baixa essas mensagens de e-mail que estão no servidor para o disco local do seu computador, utilizando a ferramenta cliente de e-mail. Mas quando você utiliza o webmail, as mensagens continuam residindo no servidor de entradas ou de recebimento de e-mails. E você acessa, visualiza essas mensagens, abrindo a página do provedor, realizando o seu login de usuário, nome de usuário e senha, e acessando a caixa de entrada, a sua pastazinha de entrada de e-mails. Então, via de regra, os e-mails que chegam, né, quando se utiliza o webmail e outros recursos também de e-mail, ficam armazenados no chamado servidor de recebimento de e-mails, que utiliza normalmente aquele protocolozinho POP3 ou o protocolo IMAP, de recebimento de e-mails. Então, a letra A opção correta dessa questão, certo? Finalizamos assim, então, também a resolução de questões sobre mais um concurso realizado em 2011, no caso aí do TRE do Amapá, ok? Então, em breve a gente volta com a resolução de novas questões.